E aí pessoal, bom dia, tudo bem? Eu estou aqui com vocês porque eu fui convidado pela professora Tati, que é a professora de Geografia de vocês, para falar um pouco sobre a região norte do Brasil. Ela já falou para vocês. Opa, peraí, deixa eu apresentar aqui para vocês o Jeremias. Jeremias é meu jabuti de estimação, olha como ele é lindo, fofinho, né? Jeremias, dá um bom dia pro pessoal aí, dá um bom dia pra galera. É meu animalzinho de estimação. Então, ah, gente, a região norte do Brasil é aquela parte que está destacada de verde lá na ponta do mapa. Se você pegar o mapa do Brasil, você vai ver que existe uma parte que está toda destacada em verde, lá em cima, né? Ali é a região norte do Brasil. Certamente a professora Tati já falou um pouco sobre a Amazônia Legal, um pouco da Amazônia brasileira aqui, e hoje eu vou falar um pouquinho mais, né? Primeiro, eu vou falar primeiramente sobre o clima no Amazonas, o clima na região norte. Segundamente, eu vou falar sobre a bacia amazônica, a bacia hidrográfica da região norte do Brasil. Terceiramente, eu vou falar sobre a mata e a importância que essa mata tem também para o mundo todo. E por último, eu vou falar um pouquinho só sobre a cultura indígena que existe naquela região. Vem comigo então. Bom, vamos falar do clima do Amazonas. Em primeiro lugar, o clima do Amazonas, o clima da região norte. Estou falando muito em Amazonas, gente, porque eu sou daquela região lá, tá? Sou amazonense. Sou um jungle boy. Nem tão boy assim, eu sei, né? Sou um jungle man, mas é certo que eu sou lá do Amazonas. Então, o clima na região norte, ele é um clima quente e úmido. Ele é diferente dos demais climas que existem aí em outras regiões do Brasil. Quente por quê? Primeiro, fica próximo da linha do Equador. É uma região que fica mais próxima da linha do Equador. Então, por causa disso, acaba se tornando muito quente. Úmido. Úmido porque existe uma grande concentração de rios. E você sabe que quando o sol bate sobre a água, você pode ver quando chove, né? E depois vem aquele solão assim, levanta aquele vapor. Então você imagina isso lá na região norte constantemente, né? A quantidade de rios muito grande e aquele vapor subindo. Somado ao fato de que lá não tem muito vento. Existe até um ditado que diz que vento do norte não move moinho, porque os ventos lá, as correntes de vento, elas não são tão fortes. Então acaba se tornando um lugar muito abafado, um lugar muito quente. E se você não gosta de calor, então você nunca deve ir para aquela região norte. Sabe por quê? Frio lá, somente dentro da geladeira, no freezer ou dentro de um pote de sorvete. Se você não gosta disso, então jamais vá para a região norte do Brasil. Agora, se você gosta de calor, lá é o lugar ideal para você passar umas férias. Só lhe digo uma coisa, lá, o inverno de lá, ele é mais quente que o próprio verão daqui. Correto, gente? Deixando de lado essas questões climáticas, vamos falar um pouquinho sobre a bacia amazônica. Né? A bacia amazônica, ela é a maior bacia hidrográfica do planeta. O que é essa bacia hidrográfica? Bom, imagine um rio muito gigante, um rio grande. A maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia amazônica, ela é a maior concentração de água doce, de água potável que existe no planeta. Não existe lugar nenhum do mundo uma concentração de água tão grande como lá na região norte. A bacia amazônica é formada pelo rio Amazonas e os seus afluentes, formado também por igarapés e igapós. Igarapés são pequenos riachos que vêm de dentro da mata e acabam enchendo essa grande bacia, esse grande rio que compõe a bacia amazônica. Igapós são áreas alagadas do rio, né, da mata, né? São áreas alagadas, umas são alagadas constantemente e outras são alagadas ocasionalmente quando sobe o rio e esse rio acaba invadindo essas regiões que nós damos o nome de Igapó. Nome diferente esse, né? É no Igapó que muitos peixes aproveitam para se reproduzir, porque são águas mais tranquilas, mais calmas, águas mais seguras, então muitos peixes vão ali, algumas espécies, para estarem se reproduzindo, né? Só que também existem muitos predadores que invadem aquela região ali, porque não são bobos nem nada, e vão lá então para se alimentar desses peixes.
Dentre essas espécies predadoras estão lá os jacarés. Dentro do Igapó tem bastante jacaré, hein, gente? A bacia amazônica, ela é tão grande, que ela começa lá no Peru, na Cordilheira dos Andes, e vai até a foz do Oceano Atlântico. Tem praticamente 5.600 quilômetros de extensão. Você consegue imaginar o que são 5.000 quilômetros de extensão? É difícil de imaginar. Mas eu fiz um cálculo mais ou menos aproximado para você ter noção do que são 5.600 quilômetros de distância, de extensão. Bom, se você estuda aqui no Planalto Canoense e você for a pé até a rótula do Guajuviras ali e voltar, isso dá mais ou menos 4 quilômetros de comprimento, de extensão, né? Então, se você fizer isso todos os dias, ir lá do Planalto Canoense até a rótula do Guajuviras, você vai precisar de 14 anos para percorrer toda essa distância de 5.600 quilômetros. Você imagina você passando 14 anos da sua vida caminhando, né? 4 quilômetros por dia. Já fiquei cansado só de imaginar. Então faz o seguinte, ó, faz o teste aí, depois você me fala. Eu vou ficar aqui assistindo, certo? Legal. Bom, deixamos de falar sobre a bacia amazônica, né? E seus afluentes. Vamos falar um pouco da mata. Oh, quem é que nunca viu falar da mata amazônica, né? No mundo todo isso é falado. É tema, inclusive, de debate sobre meio ambiente. A mata amazônica, em primeiro lugar, é chamada de pulmão do mundo, porque é a maior floresta tropical também do planeta. Veja quantas riquezas nós temos aqui no Brasil, né? A maior floresta do mundo está aqui no Brasil. As árvores, elas são grandes produtoras de oxigênio que são respiradas praticamente no mundo todo. É na floresta amazônica que existe a maior biodiversidade também do planeta. Inclusive existem animais, né? Supõe-se que existem animais que sequer foram descobertos ainda. Existe tanta coisa, tantos animais, tantas árvores, tantas espécies de insetos que sequer ainda foram catalogadas porque não tiveram contato ainda com estudiosos. É bastante coisa, né? Existem árvores dentro da floresta amazônica que são tão grandes, tão antigas, que se você conseguir olhar para a copa dela, você não consegue enxergar o topo de tão alta que é. Existe também troncos tão grossos, que 10 homens, dando as mãos um para o outro, não conseguem de maneira alguma abraçar o tronco dessa árvore. Tem árvore que tem mais de 500 anos. Antes do descobrimento do Brasil, elas já estavam aqui testemunhando a grandeza da floresta amazônica. Mas infelizmente essa floresta, que é tão rica, abriga a maior biodiversidade de animais, insetos, árvores, essa mata ela não é tão bem cuidada. Está cada vez mais diminuindo. Por quê? Por causa da ação do homem sobre ela. Aliás, tem um grupinho aí de gente mentirosa, hein? Desculpa falar assim, mas é gente mentirosa. Que fala, ou melhor, que falaram que a degradação na região norte da mata amazônica, as queimadas, o desmatamento, é culpa, sabe de quem? Do caboclo e do índio que mora naquela região. Mas, gente, isso aí é conversa de quem quer tirar foto, fazer selfie, né? E colocar depois no Facebook. Porque isso é a maior mentira que já inventaram. Primeiro, porque o caboclo, ele sabe cuidar bem da mata. E quando ele faz o corte de algumas árvores, ele faz pouquinho assim. Primeiro porque ele não tem muito recurso, mas ele faz somente para plantar a sua rocinha ali. Ele planta ali um pouquinho de milho, um pouquinho de aipim, a sua batata doce, né? Para poder então ter seu sustento. Então ele sabe cuidar desse meio ambiente. Até porque ele utiliza a mata muitas vezes para caçar e para tirar de lá o seu alimento. O índio também tem a mata como quase um deus para ele. O índio sabe lidar muito bem com o meio ambiente. Ele sabe caçar, ele sabe utilizar também muito bem o espaço, de maneira que ele não causa nenhum impacto ambiental. Eles caçam o suficiente só para se alimentar. Corta uma árvore, faz uma fogueirinha, desmata uma regiãozinha ali, somente para montar a sua tribo, a sua região e criar ali seus filhos e sua família. Então é conversa de dizer que é o índio e que os caboclos são responsáveis pelo desmatamento. Os grandes responsáveis, sabe quem são? São clandestinos, né? Ou melhor, a extração de árvores clandestinas, grandes produtores de
plantações, de criação de animais, que desmatam tudo, tocam fogo então para fazer pastos depois, e garimpeiros. São esses os grandes responsáveis pelo desmatamento e pelos impactos ambientais da Mata Amazônica. Fora disso, é tudo conversa para boi dormir. Certo, gente? Então temos que cuidar bem da mata. Quando eu falo de mata, eu não estou falando só da Mata Amazônica. Mas claro que eu estou falando também do meio ambiente onde nós vivemos. Preserve bem a natureza, preserve bem as árvores, porque você fazendo isso, você também vai estar contribuindo para preservar o meio ambiente. Árvore é vida. Árvore é oxigênio. Árvore é isso aqui, ó. Isso aqui se chama árvore. Você consegue ver ali? Árvore simboliza isso aqui, querido. Ó. Árvore é o ar que você respira. Ok? Deixando de falar agora da Mata Amazônica, eu quero falar bem rapidinho sobre os índios daquela região. A cultura indígena, ela é praticamente predominante em toda a região norte. Por quê? Os índios foram os primeiros a habitarem essa região. Antes do Manuel e do Joaquim chegarem aqui no Brasil e teoricamente descobrirem o Brasil, os índios já eram propriedade de todo esse território nacional. E hoje eles estão praticamente no Amazonas ou na região norte. Esses índios, eles têm duas espécies de índio, vamos dizer assim. Existem aqueles que são mais nativos, que vivem nas regiões da mata, vivem mais recluso lá por dentro, né? Que são extrativistas, gostam de caçar, gostam de pescar, enfim, eles estão lá cumprindo o seu papel indígena. Outros são índios mais civilizados, que já tiveram contato com o cara pálida, né? O Caraíba já tem contato com o cara pálida. E o que o Caraíba faz? O Caraíba, ele mora em locais reservados especificamente para ele. Por exemplo, na cidade de Tabatinga, existe um bairro lá, uma região que é reserva indígena. Somente os caraíbas podem morar lá. Cara pálida só pode passar por lá, dar bom dia, boa tarde, negociar alguma coisa e vazar de lá, porque é um bairro apenas de Caraíba, apenas de pele vermelha. E o que esses índios fazem, os índios dessas regiões? Eles fazem artesanatos, eles também produzem outras coisas, eles trabalham em algumas regiões, mas o grande forte dele são artesanatos, como por exemplo aqui, ó, essa ararinha foi feita pelos artesãos indígenas. Também esse meu tatu aqui, ó, esse tatu também foi feito por peles vermelhas. São artesanatos que são feitos lá nessa região e que muitos são exportados até para fora do Brasil e são vendidos em vários lugares. Até na Europa tem artefatos que são indígenas e são vendidos e são muito valorizados nessa região de fora do Brasil aí. Nós aqui não valorizamos muito, né? O brasileiro não gosta muito de valorizar aquilo que é seu, mas lá fora muita gente valoriza o artesanato indígena. Certo, gente? Bom, a minha intenção era ter feito esse vídeo em outro ambiente. Eu queria ter feito lá fora, numa matinha particular, né? Mas infelizmente não deu. Por quê? Porque choveu, tá aí, ó. Domingo chuvoso. Mas eu preparei esse cenário, esse ambiente aqui, para ficar mais ou menos aconchegante e muito de longe, né, lembrar o que é o Amazonas. Não tem nenhum verde, mas tem aqui uma arara, tem o som dos pássaros e tem também o Jeremias, que é um animal nativo do Amazonas. O Jeremias aqui, gente, é meu jabuti de estimação. Ele é legalizado, certo? Não adquira animais que sejam ilegais. Esse aqui, ele é legalizado. Então, se você quiser um animalzinho assim de estimação, exótico, procurem os órgãos competentes, os vendedores legalizados para você adquirir um, certo? Então, para finalizar, não esqueça que nós temos um grande papel na preservação da natureza, na preservação da mata, porque mata é o ar que você respira. Preservar também as nossas nascentes, porque tem muita gente que diz que, por exemplo, na região norte lá, a bacia amazônica é tão grande que é água que não acaba mais. Mas, gente, isso aí também não é verdade, porque a água acaba sim. Se não tiver uso consciente da água, ela com o tempo vai acabar. Aliás, já está escassa em muitos países europeus, africanos já estão praticamente sem água. Certo, gente? Fiquem aí com Deus. Maiores dúvidas você pode perguntar para a sua professora, a professora Tati.
Mas se quiser também que eu lhe responda alguma coisa, você pode entrar em contato e eu vou ter maior prazer de estar lhe falando sobre aquela região que é muito linda, muito rica e também minha região, porque foi lá que eu nasci. Então, estou vazando agora, estou saindo, eu e o Jeremias, que está deixando um abraço para você. Tchau, estamos indo, vazamos agora. Dá um tchau para eles aí, Jeremias.